Olá pessoal, daqui é o Eduardo Soares, especialista sobre desenvolvimento pessoal e engenharia corporal. Bem pessoal, vou mandar mais um áudio sobre desenvolvimento pessoal, mudar alguns paradigmas, o nosso mindset, isso é a nossa forma de pensar. Bem pessoal, estamos aí na senda a falar, mas espera aí, calma. Bem pessoal, inscrevam-se aí no canal, por favor, inscrevam-se. Façam aí a subscrição, né? Põem um like, compartilhem os vídeos, que é uma mensagem importante, que outras pessoas precisam de ouvir essa mesma mensagem, e que aqui coisas importantes possam fluir e outras pessoas poderem receber essa mesma mensagem. Bem pessoal, vamos mandar aí o nosso vídeo, vamos falar sobre empreendedorismo, empreender, criar alternativas novas, agregar, facilitar a vida das pessoas, inovar, orquestrar e quantificar. Não. Inovar, quantificar e orquestrar. Bem pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso tema e falar sobre empreendedorismo, né? Criar alternativas novas, novos negócios, novas possibilidades, né? Transformadora, porque o empreendedorismo que transformou o mundo que na qual a gente tem hoje, é o capitalismo que na qual é esse sistema capitalista que não existe um outro sistema que criou mais oportunidade e melhorou o nosso ciclo social. Isso só a gente vê na prática, entendermos, né? Olhamos o que é Cuba hoje, o que é os Estados Unidos hoje, o que é a Venezuela hoje, né? O que é a Inglaterra hoje, né? O que a China se tornou hoje, que é graças à mentalidade capitalista que a China hoje é o que é, apesar que a China ainda tem uma filosofia política comunista, mas tem um modelo comercial ou um modelo de gestão econômico ou de economia capitalista, né? Então é graças ao empreendedorismo, a massificação do liberalismo, do indivíduo poder criar alternativas em função das suas habilidades internas e agregar ao nosso ciclo social. É graças ao empreendedorismo, né? Então, mas é triste, né? Este vídeo é triste. Por que eu digo que é triste? É triste porque nós fizemos parte do ciclo social na qual os nossos negócios compadecem, né, de uma seguinte forma, na qual só existe negócio com a presença do dono do negócio. Infelizmente, é nessa situação social na qual nós nos encontramos, né? Nós africanos, nós angolanos, né? Eu digo sempre, 5 empresas totalmente angolanos, todos angolanos, todo indivíduo dentro dessa empresa angolana, né, que estão no nosso mercado há mais de 30 anos. Contem, pois põe aí nos comentários essas 5 empresas. Não é que não tenha, tem, mas é difícil. Vai Cuca é marca angolana, mas a gestão da Cuca não é angolana, são estrangeiros, tá? Blue não, Blue também não está há 30 anos, mas a minha gestão, quem está por trás de tudo, são estrangeiros. Mas por que, Eduardo Soares? As pessoas me perguntam, mas por quê? Por causa disso, quando eu faço esse questionamento nas minhas palestras, nas minhas apresentações, vocês perguntam, mas por quê? Eduardo Soares, que isso é difícil. É difícil, infelizmente, tendo em conta o nosso modelo mental. Às vezes as pessoas dizem que sou muito repetitivo com relação a falar sobre modelo mental, né? Mas tudo se compadece com isso, com o modelo mental. Tudo começa na nossa mente. Como diz o Tony Robbins no seu livro Poder Sem Limite, tudo é feito 2 vezes. Primeiro na mente e depois no nosso estado físico. Então significa dizer, se não construires na mente, não tens como materializar no nosso estado físico. É impossível. É impossível. O tempo está cinzento, mas o vídeo vai sair. Bem, então, por que nós não conseguimos construir empresas que possam se perpetuar no mercado, mesmo na ausência do dono? Uma Apple, uma Ford, uma GM, né? São empresas, né? Apple não, mas essa Ford, a Ford, a GM, são empresas centenárias. E os fundadores já morreram há anos, mais de 50 anos. Né? GM, Thomas Edison, né? a Ford Motors, né? Ford, né? São empresas centenárias. Leite Moça, por que essas empresas conseguem se perpetuar no mercado? Por um simples e importante
Motivo. Quando esses empreendedores criaram esse negócio, eles não almejaram só os lucros, não. Que eu quero fazer dinheiro, não foi só lucro. Foi um propósito definido de vida, algo maior do que o próprio algo. O nosso propósito tem que ser um objetivo maior do que nós como seres humanos. Então, quando tu queres criar algo maior do que você, significa dizer que queres construir algo que mesmo na tua presença, na tua ausência, ele vai continuar o teu propósito definido de vida, que é o legado a ser passado de geração a geração. Então, esse indivíduo criando um negócio com uma missão. Isto é uma missão. Qual é a missão? Agregar o nosso sítio social, mudar as pessoas, né, no nosso sítio social, tendo em conta o produto ou os serviços na qual eu tenho para oferecer. Essa é a minha missão. Não estou aqui para ganhar só dinheiro. Eles entenderam que o dinheiro é sempre a consequência. Dinheiro é sempre a consequência do ser humano na qual eles se tornaram. Então, a missão deles era agregar, mudar o nosso sítio social, deixar uma marca que vai se eternizar mesmo na sua ausência. Eles eternizaram o seu nome em função das suas obras criadas, dos seus sonhos realizados e concretizados. Isso era a missão. Visão, um outro pilar importante. Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo a ser alcançado? Onde eu quero andar? Onde vou andar? Onde vou chegar? Qual é o caminho a ser seguido para poder alcançar esse mesmo objetivo? Sempre em função da minha visão estratégica a ser alcançado. Essa era a visão desses indivíduos. Tinha uma visão a longo prazo a ser alcançado. Essa é a minha visão. Esse é o objetivo a ser alcançado. Então eles criaram um negócio com esses pilares importantes. Visão. Objetivo a ser alcançado. Quero me tornar um líder de mercado. Ele falou um dia: eu vou colocar a minha marca ou o meu carro em todas as estradas na face da terra. E duvidam que isso não se concretizou? Achas que não? Vai para a rua, espera aí, fica à frente da estrada. Se em menos de 10 minutos você não vê um carro da marca Ford. Então, quando você vê um carro da marca Ford, é a realização do objetivo que o indivíduo um dia teve como meta a ser alcançado, como um objetivo, uma visão a ser alcançada. Colocar a marca Ford ou os carros Ford a girar o planeta Terra todo. E ele conseguiu. Mas para isso, tu tens que ter uma missão, tens que ter um objetivo de vida a ser alcançado, né? Os valores, outro pilar importante, o terceiro pilar importante, valor. Quais são as regras? Quais são os comportamentos e atitudes que os meus colaboradores, os meus parceiros e os meus clientes devem ter com base ou em função do meu produto ou do meu serviço na qual eu criei e agreguei ao nosso sítio. Tem que existir regras. Se não existir regras, não se respeita. Até na selva, no reino animal, no reino na qual vivem seres que não têm consciências, né? Com base em ciência, né? Seres irracionais, lá existem regras, existem padrões, existem critérios a ser obedecido. Então, quais são os valores da tua empresa? Eu como empreendedor, como dono do negócio, quais são os valores que eu criei? Quais são os passo a passo? Quais são os regulamentos que os meus colaboradores devem ter dentro da minha empresa? Que os meus parceiros devem ter comigo, que os meus sócios devem ter dentro da minha instituição. Quais são esses valores a ser agregado? O que é que eu tenho, né, como valor agregador? Né? O outro pilar importante, história. A nossa história. Cada ser humano, cada indivíduo tem uma história individual. Nós não temos histórias semelhantes, iguais. Ninguém tem uma história igual ao outro. Cada um tem uma história a contar, uma outra pessoa. Cada um tem o seu lado da sua versão. Cada um tem o seu lado positivo e negativo a ser contado. Todo mundo tem uma história para contar. E a história de cada um é difícil sempre. Independentemente da nossa classe social, temos sempre uma história difícil de contar. Então, cada um tem uma história, a história que define o que é a nossa identidade. Qual é a tua identidade?
Qual é a tua? Qual é o teu ser único? Qual é o teu grande diferencial? Então, a nossa história, tu tens de ter uma história. Né? O filme tem uma história, a novela tem uma história, uma série tem uma história, um livro tem uma história, você é uma história, a tua empresa não tem uma história. Por quê? Se ela é a extensão do ser humano na qual você se tornou. Por que a tua empresa não tem uma história própria, não tem uma identidade a ser identificada? Deve existir essa identidade. Você todos os dias tem que contar a tua história da empresa só. A um parceiro novo, a um colaborador novo, a um cliente que se sinta orgulhoso de ver o teu logotipo da tua empresa e querer ouvir, entender o porquê desse mesmo logotipo, dessa mesma imagem, desse mesmo nome. Aí você vai contar a tua história que fica. Nós seres humanos gostamos de contar história. Nós seres sapiens contamos, vivemos a base de história. Nós se desenvolvemos hoje, somos o que nós somos, porque nós gostamos de história, de criar narrativas. Narrativas imaginadas, né? De deuses, demônios, dinheiro, países, empresas. Tudo isso são narrativas, são histórias. Isso não existe na prática, né? Isso tudo são realidades intersubjetivas, que um dia começou com uma realidade subjetiva, isso é no do indivíduo único, de forma individual, e esse mesmo indivíduo, de forma individual, foi ramificando essa realidade subjetiva na mente das outras pessoas, se transformando numa realidade intersubjetiva. Isso são histórias. Nós nos conectamos com a história de religiões, igreja, deuses. Tudo isso são histórias imaginadas, mas nós vivemos com base nessas mesmas histórias. Nós gostamos, nos identificamos. A nossa vida tem mais sentido quando ficamos conectados à história. Aqui é o Eduardo e Soares, especialista em desenvolvimento pessoal e engenharia corporal. Bem, pessoal, não se esqueçam, façam aí a subscrição, põem um gosto, assim o YouTube entende que essa empresa é importante e outras pessoas precisam também ouvir. Isso é o início, estamos juntos!